Então diz assim a palavra do Senhor, o milagre do azeite. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo: meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva nada tem além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quem traziam? As crianças, né? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Do que sobrar. Nós não estamos acostumados a ouvir essa palavra, sobra. Quase ninguém fala sobre isso. Se fala sobre tudo, menos sobre sobra. Agora, quando vamos olhar esse texto, nós vamos observar que a vida dessa mulher é o seguinte: ela era esposa de um homem que fazia parte da escola de profeta de Eliseu. Então, naquela época os profetas tinham uma escola, não é como hoje não. Hoje falou em línguas, rodou, teve uma visão, virou profeta. Naquela época tinha escola, tinha doutrina. E ali, esse homem faleceu, morreu. Como acontece com todos nós. Mas a mulher, então, acredito que o que tinha dentro de casa, o texto ele deixa isso muito claro, ela foi resolvendo a vida dela. E talvez com o dinheiro do marido e com as coisas que ele vivia, com a escola era remunerada, então vai pagando as contas, e aconteceu uma coisa muito interessante com as mulheres nessa época. Todas as mulheres, quando perdiam o marido, elas não tinham direito, segundo a lei judaica, de se autossustentar, ela dependia. Então era muito comum toda mulher ter um filho homem. Por quê? Porque quando o marido morria, o homem assumia essa responsabilidade de cuidar da mãe. E assim consecutivamente. A Bíblia não fala nada dos filhos, fala apenas que os filhos eram meninos. Então eles não poderiam sustentar a mãe, ela não poderia se autossustentar, e agora ela se encontra numa situação muito difícil. Por quê? Porque agora ela não tem mais o que fazer, não tem mais nada. Acredito eu que essa mulher foi vivendo e foi tocando a vida e foi pagando as contas, só que chega um momento que também era muito comum na época, quando você não tinha dinheiro para pagar as suas dívidas, os filhos eram colocados como escravos. Se perdia filho, perdia tudo. E agora, quando se toca e se chega na condição do filho, aí literalmente, quando eu fiz o anúncio, chamando você para esse culto, eu falei que seria uma mensagem de alto impacto espiritual e também emocional. Por quê? Porque a mulher se encontra agora, vai mexer no emocional. Era uma condição espiritual, mas agora vai falar dos filhos. Ela vai perder os filhos e agora a sua cabeça perde o rumo.
e a fé, talvez. Só que ela tem uma ideia: eu vou procurar o profeta. Não existia nenhum documento na época dizendo que o profeta iria assumir a responsabilidade de todos que morressem. Mas ela vai até o profeta. E ela vai dizer: olha, meu marido era teu servo e ele amava você. Ele respeitava o seu ministério. Ele sabia, ele entendia a profundidade do que você era, do que você é, do que você representa. E ele vai dizer assim: como posso te ajudar? A pergunta dele, como posso te ajudar, era: tá, tudo bem, não tem nenhuma regra na nossa escola de que quando alguém morre eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pagar a tua dívida. O que eu posso fazer? Imagine aquela mulher ouvindo do homem de Deus, do homem pelo qual o seu marido mais respeitava, no seu maior momento de dor. O que você quer que eu faça? Cara, aqui já muitos caíram. Aqui muitos já saíam dessa história. Porque automaticamente iriam dizer assim: é isso que você fala para mim? É isso que você me pergunta? Eu nunca mais olho para você. Mas não, presta atenção o que ele pergunta. Porque ela precisava dar uma resposta para ele. E a pergunta dele não é uma pergunta subjetiva ou de falta de interesse, ou uma pergunta tipo assim: não estou me preocupando com o seu problema. Não, ele queria saber a sua resposta. E ele vai dizer: o que você quer que eu faça? Eles querem levar eles, tudo bem. E ele respondeu ao mesmo tempo, pergunta: o que você tem em casa? Ao mesmo tempo que ele pergunta: o que você quer que eu te faça, ele pergunta: o que você tem? Mas o que você tem em casa? Deus não olha para você, Deus não olha para o que você perdeu. Mas Deus olha para o que Ele ainda pode fazer com o que sobrou. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer para ele assim: Deus não está preocupado hoje com aquilo que você mais se preocupa. Ah, eu perdi. Mas Ele está preocupado em saber o que Ele pode fazer com aquilo que sobrou. Eu quero pregar sobre sobra. O poder do que sobra. Que é o que nós não falamos e que nós ficamos tristes quando sobra alguma coisa. Se você for comprar, ontem foi muito interessante porque eu falei para o meu neto assim, os pais levaram ele para sair e ele chegou: vô, mexeram no meu dinheiro, gastaram o meu dinheiro e tal, ele tem um dinheirinho dele guardadinho, ele esconde direitinho, ele tem todo o esquema dele certinho, cara, é incrível. Aí eu falei: pô, mas gastaram quanto? Ele: gastaram X. Eu falei: nossa. Aí eu falei: e agora, né? Mas aí não tem problema, agora eles vão gastar o deles, que eu não vai gastar mais o meu. Eu falei: mas você fez alguma coisa? Comi, tomei sorvete, pá, então foi bom e tal, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: isso aí que está dentro da tua carteira é o quê? Aí ele falou assim: é o que sobrou, então eu vou pegar do que sobrou e vou restituir o que estava aí. Eu fiz o meu neto entender que Deus pode pegar a sobra e fazer voltar a mesma quantidade do que tinha, daquilo que se perdeu. Eu não sei se você está entendendo, mas você pode colocar a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: para de se preocupar com o que foi, com o que perdeu. Se preocupe com a sobra. É a sobra que Deus multiplica. É a sobra que Deus faz um milagre. Que é aquilo que parece que não vai resolver nada. Quando você olha esse texto é meio que colocado uma Cinderela nesse texto, né? Isso é muito preocupante, porque sempre se fala assim: Deus foi lá e encheu as vasilhas e tal, mas ninguém fala sobre um detalhe nesse texto. Bom, vai dizer o profeta, quando ela volta, ele manda assim: vai para casa, pega vasilhas.
Agora ouça outra instrução que o profeta deu. Pega vasilhas, leva os teus filhos para casa, leva as vasilhas e vai enchendo. Todas elas. E ele foi enchendo as vasilhas. Mas quem levou as vasilhas? Os filhos. Então os filhos que estavam em perigo também, todo mundo tem que entrar no processo. Não é responsabilidade só de um a prosperidade de uma família. Todo mundo tem que levantar, todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que produzir. Eles não produziram o dinheiro, mas se eles não trazem a vasilha, não tinha dinheiro. Então eles foram despertados, foram pegar as vasilhas. E foi responsabilidade dos meninos, que sabiam o que poderiam acontecer com ele. E quando a vasilha chega dentro de casa, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E outra coisa, não diz que o azeite acabou, diz que o azeite parou, porque não tinha mais vasilha. Você já parou para pensar que talvez você tenha puxado a vasilha e o azeite parou e tu está reclamando do que está faltando? Só que você não percebeu aquilo que sobrou? Olha que interessante, porque ele vai dizer o seguinte então para a mulher: vá, paga todo mundo e vive da sobra. Então a sobra era muito. Mas uma coisa o profeta não tira dela, porque nós fantasiamos esse texto. Ele manda ele pagar todo mundo. Ela não fica com tudo. Ela fica com a sobra. E a gente prega que Deus enche vasilha. Deus encheu vasilha para pagar os outros. Cuidado quando Deus enche a tua vasilha e tu não paga ninguém. Vende tudo e vive do resto. Existem restos que a gente fica, Deus, só tem um resto. É desse resto que Ele vai fazer você viver, prosperar. Vai lá e paga todo mundo primeiro e depois você vai viver do resto. Meu Deus, o que era o resto? De um pouco de azeite. Um pouquinho de azeite vai encher um monte de vasilha, mas um monte de vasilha, para quem tinha um pouco de azeite, tem que sobrar só um pouco das vasilhas, porque era isso que ela tinha. O detalhe é que o que ela tinha pouco nas vasilhas é uma mensagem meio que uma parábola, e eu quero que você exercite a sua mente hoje para entender o que Deus quer falar no profundo. Ela tinha um pouco de azeite, só que um pouco do azeite dela, ela diz, não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Aquele pouco de azeite não dava para nada, por isso ela vai pedir ajuda. Mas o profeta também não deixa na casa dela todo o azeite, só deixa um pouco daquilo que as vasilhas encheram. Mas só que a diferença era que o pouco do azeite que estava em casa não pagava nada, mas o pouco do azeite que multiplicou, dava para ela viver daquilo. Nós queremos que Deus faça um milagre do nosso jeito. Nós queremos ver o negócio do outro mundo. E tem tantas coisas que Deus está fazendo, a gente não está vendo. Existem coisas que Deus está criando. Existem coisas que Deus está fazendo. Existem coisas que não estão acabando. Mesmo sendo o resto, nunca termina. É um restinho, mas não acaba. É um restinho, mas não acaba. É um restinho. Eu estou abalado, eu estou desanimado, mas não acaba. Aí eu estou cansado, mas não acaba. Aí eu não quero mais a igreja, mas não, todo domingo você está na igreja, porque de pouquinho em pouquinho o azeite do resto vai mantendo você de pé. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus nessa noite. Se eu fosse você, dava um glória a Deus muito forte nessa noite. Aleluia! Então repita comigo, o que era grande, ela perdeu, porque ela tinha dívidas. Então ela tinha que perder para as dívidas. A maior parte ela perde, a maior parte, muitas das vezes, nós perdemos. E está tudo bem, porque Deus multiplica o resto. Nós queremos a totalidade do frasco, enquanto Deus está dizendo, ei, você só precisa do finalzinho do frasco, porque quem vai multiplicar esse negócio aí sou eu.
Ela queria que o profeta resolvesse a dívida dela. O profeta resolve a dívida e ainda dá para ela o resto para viver. Talvez você esteja vivendo assim hoje. Entrou aqui falando assim, meu Deus, só um restinho. É desse restinho que nunca acaba. Já parou para pensar nisso? É desse restinho que nunca acaba. A gente fala assim, agora acabou. Agora acabou. Quando a gente entra em crise existencial, são tantos problemas, são tantas lutas, a gente diz assim, agora acabou, chega! Mas aquele azeitezinho começa a multiplicar, e aí daquele chega, você começa a sentir o Espírito Santo te tocar, a falar com você, a te encher, e de repente você está cheio de novo. Mas todo mundo que está cheio de novo tem que esvaziar. Você sempre vai perder a maior parte, porque você não precisa da maior parte. Você só precisa do resto. Então aqui não. A maior parte é para resolver sua vida. O resto é para que você viva daquilo que nunca vai acabar. A maior parte acabou, mas a menor parte nunca acabou, porque o azeite nunca faltou. Ele apenas parou. Vou conjecturar o texto aqui sem criar qualquer tipo de problema de heresia, tá? Vamos botar lá que a mulher vendeu tudo e o profeta falou, agora vai lá e vive do resto. A mulher pega lá e vê um pouco de vasilha, deu muito dinheiro. Ela pega, filho, vai lá pegar uma vasilha, vai. Vamos fazer um teste aqui. Aí, ia jorrar ou não ia? Porque o azeite parou. Se ela pega o azeite e joga de novo numa jarra, ia encher de novo, André. Essa é a capacidade que nós temos de nos reinventar, de nos fazer e refazer em Cristo o tempo todo. Quantas vezes você caiu e levantou? Quantas vezes você desanimou e animou de novo? Quantas vezes você passou pelo vale da sombra da morte e tudo que tu tinha de grande ficou lá, você perdeu. E você saiu com o resto que Deus continua multiplicando, 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 dizendo, nada vai te faltar. Ei, meu Deus. Pode colocar aquela frase, ela deixa daquele jeito mesmo. Olha isso. Deus não olha para o que você perdeu, mas para o que Ele ainda pode fazer com o que sobrou. Você pode olhar isso e dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus não olha para aquilo que você perdeu, mas para o que Ele ainda pode fazer, o que sobrou. As pessoas, elas focam no tudo. E quando você perde algumas coisas, começam as vozes. Vendeu o carro? Ih, tá a pé. Não desceu lá, não sei o quê. Mal sabe que Deus está preparando o maior para deixar o cara pior ainda, mais invejoso ainda. O invejoso canta a vitória num dia, no outro dia chega o carro. Ele só não vê o teu carro porque está demorando a entregar, né? Aí ele fica aí, perdeu o carro, passou um mês, perdeu o carro. Daqui a pouco chega, entra o carro, aí dá uma buzinadinha também, só. Aí você demora o carro a chegar, quando chega, entra, aí as pessoas ficam, mas ele comprou um novo. Porque do resto, Deus multiplica o azeite. A parte maior você vai perder. A parte maior você vai perder, escuta o que eu estou te falando. A parte maior você vai perder. Mas a gente fica preocupado com a parte maior, chora pela parte maior, entristece pela parte maior, deseja a parte maior, mas não consegue entender que aqueles que são de Cristo, Lilian, nunca vai parar de jorrar. Nunca vai parar, mas não é qualquer azeite. É o azeite que quebra cadeias. É o azeite da restauração, da renovação.
É o azeite que te levanta, é o azeite que rompe, é o azeite que toca na cabeça do teu filho, a enfermidade vai embora. É o azeite que quando entra dentro da tua casa, o espírito maligno é expulso. É o azeite que coloca a tua vida de pé. É o azeite que levanta as tuas mãos para adorar a Deus quando tu não tem nada. Esse é o azeite da multiplicação. Diga aleluia. Abraça o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus não olha para o que você perdeu. Para de se preocupar com isso. Mas Ele está olhando para o que Ele ainda pode fazer. Ele vai fazer muita coisa com aquilo que sobrou. Ele vai fazer muito ainda com tudo que te roubaram. Você pode ter perdido um monte de coisa nessa vida, mas o que sobrou, Deus vai te dar tudo de volta. Por tudo que sobrou. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus nessa noite. É de pouquinho em pouquinho, é na janela, é a porta, é o piso, e aí do pouco vai haver multiplicação, e quando estiver pronto, ninguém vai entender. Não, é o azeite que não acaba, ele só para. Pega a tua vasilha, diga para o irmão que está do seu lado: é tempo de pagar o que se deve, mas também é tempo de Deus multiplicar o que sobra. Aleluia, 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 aleluia. O irmão tinha 10 reais no bolso, ele deu tudo, perdeu tudo, e Deus pegou o que sobrou, que era nada, e deu tudo para ele, que os 10 reais não pagava. Entenda isso, é com pouco que Deus faz voltar a prosperidade. Para de olhar o topo. Se eu fosse você, eu dizia um outro amém. Amém. Aleluia. 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 Ela recebe tudo e perde tudo, porque ela teve que pagar. Mas o profeta disse: fica tranquilo, que esse pouquinho que está aí no topo, esse que está pouquinho aí, você vai vender, vai vender, vai vender, vai vender, vai vender, vai vender, e vai comer hoje, vai comer amanhã, vai comer depois da manhã. E a gente não sabe como o frango dura, como o arroz dura, como o feijão dura. E aí às vezes Deus prova a gente, manda um irmão da igreja na nossa casa, na hora do almoço. Uns irmãos sem noção que vai na hora do almoço, dizendo que vai orar por você. Aí tu tá com 2 pedaços de frango, dá um para ele. Você precisa entender, dá um para ele, para tu ficar com a sobra. Aí daquela sobra você vai ver que à noite vai ter fartura, porque alguma coisa vai acontecer. Toda vez que você estiver nessa sinuca, Deus está preparando uma prosperidade do pouco que está ficando. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Já viu aquelas pessoas que recebem um salário e deixa tudo no banco para achar que tem dinheiro? Deixa tudo no banco, aí não paga ninguém. Aí fica assim: eu tô com dinheirão no banco. Mas tá o credor lá: ô fulano, 071, 051, 049, quem mais aí? 0 o quê? 011, 17, 19, 54, 81, 84. O Brasil inteiro está ligando para você. Você é tão importante que o Brasil todo está te conhecendo. Estão ligando lá e você com azeite até a boca. O azeite até a boca é para você se livrar da maior parte, para não ficar te ligando toda hora. Mas o pouco que sobrar, você vai pagar tudo, você vai viver disso. Foi essa a palavra. Eu profetizo sobre a tua igreja, Senhor, nessa noite, que nós vamos viver, ainda que seja do pouco, vai multiplicar o nosso azeite de tal maneira, que nós vamos viver da multiplicação. Da multiplicação. Multiplicou, 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 multiplicou,
multiplicou. Mas não acabou? Não. Tinha um pouco de arroz lá, quando tu vai ver que fez uma panela imensa. Não tinha não sei o que, o feijão não, a gás não acaba. Mas virou de cabeça para baixo, já pendurou no teto, já botou em cima da bica, já botou em cima do tanque. Já, né? Porque quando aqui o pessoal tem a mania de virar o botijão de cabeça contrária, tipo assim, vai, sai, Satanás, até a boca, fogo. Aí já virou, já botou em cima do tanque, já orou, já clamou, já levantou para o teto, está vazio. Alguma coisa vai acontecer todas as vezes que você estiver assim. Deus está preparando do resto um grande milagre para sustentar você. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Eu não sei se aqui nesse lugar tem alguém que é capaz de ficar de pé e falar, eu recebo essa palavra. Já levantou lá, aqui, lá, todo mundo, é isso aí. Diga, eu recebo essa palavra na minha vida. Deus pode dar muito para mim, multiplicando o pouco que me sobrou. E o nome dele vai ser glorificado, porque ninguém vai entender nada. Ninguém pode ter o que ele tem, com o dinheiro que ele tem, mas eu posso, você pode, porque tem azeite na tua botija. Agora olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. A mulher vende tudo, vai fazendo tudo para pagar suas contas, mas tem uma coisa que ela não negocia: o azeite. O que você tem em casa? Eu não tenho nada, porque eu me desfiz de tudo, mas eu tenho um pouco de azeite. Ela entendia. Azeite não, ninguém toca. Se você tiver que abrir mão, abra mão de tudo, menos do azeite que está sobre a sua cabeça. Ele que te sustenta, Ele que te renova, Ele que quando você está chorando enxuga as tuas lágrimas, Ele que te dá um opa, Ele que te dá um chute muitas das vezes para tu levantar, Ele que te pega pela mão, te dá um arrancão, Ele que te joga para o outro lado para o carro não te pegar. É Ele que não deixa você pegar o ônibus que vai se acidentar. É Ele, é esse azeite. Não negocie o teu azeite. Perca tudo, menos o azeite. Se não tem azeite, não tem multiplicação. Ela perdia tudo. Não negocie. O mais precioso que você tem é o azeite que está na tua botija. Eu quero linkar esse texto com outro. E a coisa vai ficar séria. Eu acho que tem algum crente aí que está sentindo a presença de Deus, eu não sei. Leia mais uma vez para você. Deus não olha para o que você perdeu, mas para o que Ele ainda pode fazer com o que sobrou. Tem uma música que é mais ou menos assim: juntaste os meus pedaços. Olha que coisa forte. Meus fracassos. Só sei isso. Juntaste os meus pedaços. Pegou o restinho quebrado, juntou. Profeta, o que você vê aí? Eu vejo um monte de ossos secos aí. Sequíssimo, não tem o que fazer não. O que é isso aí? A nação de Israel está morta. Saiu de Judá, está na Babilônia, está morto. Por acaso poderão esses ossos reviver? Ele olha para Deus e fala assim: não transfere para mim não, Deus. Tu sabes, então profetiza. Do resto de um povo surge uma nação novamente. É sempre do resto que Deus junta os cacos. Os barulhos dos ossos. Daqui a pouco os ossos vão se levantando. Daqui a pouco vem os tendões, vem a carne. E eles ficam como um exército, diz a Bíblia, em Ezequiel 37, de pé. Mas estava faltando o quê? O azeite. Porque eles estavam mortos, porque faltava o quê? O azeite. Eles deixaram acabar o azeite, por isso estavam sequíssimos.
Por isso que quando o profeta... é forte, recebe essa. Quando o profeta vai profetizar sobre o vale, eles conseguem até se levantar, ter tendões e carne, mas não conseguem voltar à vida. Porque o que dá vida é o azeite. O que tirou a vida deles foi o azeite. O profeta profetizou, ficou, mas todo mundo parado. Agora ele diz assim: filho do homem, chama o azeite. Vento que vem dos quatro cantos da terra, sopra. E quando o vento do Espírito sopra sobre eles, volta o azeite e eles voltam a reviver. Não negocie. Escuta, Deus está mandando eu falar com muita gente aqui. Para de negociar o teu azeite. Vai baixando, um dia vai à igreja, um mês não, um dia vai à igreja, um mês não, daqui a pouco está no mundo e está me culpando. Está culpando a igreja. Se tu perdeu o teu azeite, a culpa é tua. Pega o teu resto, que ainda tem chance dele multiplicar. Para de transferir para os outros que te afastaram. Os homens estão decepcionados com os homens. E os pastores? Se tivessem decepcionado com os homens, já tinha todo mundo morrido. Você acha que pastor não tem alma? O nego brinca com o pastor, arrasa, brinca com família, destrói, fala o que quer. Se a gente fosse dar sentido a isso, não tinha ninguém mais pregando. Mas sabe qual é o detalhe do pastor? Ele cuida para o azeite não acabar. E aí dá pau nele, ele se levanta, dá pau nele, ele se levanta, dá pau nele. E quando ele olha para quem está dando pau nele, ele fala assim: isso aí está dando pau em mim? Arruma um mais forte, com um testemunho melhor de vida, ou com uma vida mais digna para bater de frente. Pega os teus cacos, junta tudo e pare de negociar a unção que está sobre a sua vida. Porque o diabo vai fazendo assim, ó. Aí vai diminuindo, aí está aqui, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está no último banco, daqui a pouco está lá fora, daqui a pouco está no mundo. Aí o profeta vai chegar e vai dizer: o que você tem? Nada, nem azeite. Era assim que Israel estava, morto. Mas quando o vento veio, o sopro, o azeite voltou, a unção voltou, eles voltaram a viver. Eu declaro vida sobre a minha igreja hoje, sobre você hoje, vida. Eu declaro o Espírito Santo soprando sobre você agora. Muita vida, ressuscitando os teus sonhos, ressuscitando você, trazendo alegria de volta, trazendo o prazer de viver de volta. Muita gente querendo acabar com a sua vida. Ela preservou um pouco do azeite e Deus multiplicou. Agora olha que coisa interessante. Um pouquinho mais na frente vai falar de uma outra mulher, onde o próprio Eliseu vai se tornar protagonista da história e vai dizer assim, ó: certo dia Eliseu, no capítulo 8, foi a Sunem, onde uma mulher rica, a coisa muda. A coisa muda. Era uma mulher que não tinha condições financeiras, o marido tinha morrido, não tinha o que fazer. Vai pedir ajuda do profeta, mas agora é uma mulher rica. Muda a história. E vai dizer que a mulher rica, onde insistiu que ele fosse tomar uma refeição na sua casa, olha, que passa lá, tinha uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido dela: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo, você está louco, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Então a mulher já sente a necessidade dele estar perto, próximo. Uma foi pedir ajuda e depois que ajudou, tchau, pensa: essa não, eu sou rica e eu não quero que você faça nada por mim, eu só quero que você fique aqui em casa. A riqueza de pessoas em relação a você é sempre essa:
Os pobres não querem você perto, eles só querem o que você tem para dar para eles. Mas os ricos, não estou falando de dinheiro, eles querem você perto. Vamos construir lá em cima um quartinho? Eu não estou falando de dinheiro, tá? Lamparina para ele, e assim, papai foi. E aí ele ficou sem graça, o profeta, como é que eu vou ficar aqui? Não fiz nada, eu não fiz nenhum milagre para ela, nada, como é que eu vou aceitar isso aqui? Aí manda Geazi, que era o servo dele, e falou, vai lá e pergunta a ela o que ela precisa. Aí chega lá e fala assim, o que você está precisando? Aí ele fala assim, nada. Quer ver? Olha o que o texto vai dizer. Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ah, não é que não, é outro. Aí diz assim, um dia, quando Eliseu... Ele mandou o seu servo Geazi, no versículo 12, chamar a sunamita. Ela chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer? Ele ficou incomodado. Eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Toda pessoa rica, ela quer ajudar alguém. E eu não estou falando de gente rica. Eu estou falando de riqueza espiritual, de personalidade. Ela vive para ajudar alguém, ela quer fazer alguma coisa, ela quer devolver o que está recebendo. E vai dizer, não, meu profeta era sinistro, e vai dizer, ela não estou bem aqui, não quero nada. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, Geazi era fofoqueiro, né? Aí diz assim, bem, ela não tem filhos. Ele já foi lá, e você tem, já tinha, né? Foi e entregou o profeta, um fofoqueiro bom, santo, e disse assim, então, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então, vamos botar aqui uma mulher que não tem filhos e o marido idoso? Vamos colocar tipo o pastor Felipe e a Rosane. Né? O marido idoso. Pastor Marco. O marido idoso e a Márcia novinha. Ou o pastor Tiago e a Isa. Só não vai falar de mim. Duvida, meu filho. Jamais. E aí, o marido era idoso, então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, ano que vem, você estará com o filho nos braços. Mas ela não fez o quarto para isso. Olha o que ela vai dizer para ele. Ela contestou. Qualquer mulher diz assim, ela fala assim, não, eu vou contestar. Não, meu Senhor, não iludas a tua serva. Homem de Deus. Mas Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Ela falou, não quero o filho. Essa mulher tinha algum trauma, alguma coisa aconteceu com ela, por não querer tanto esse filho. Mesmo assim, um profeta foi lá e foi provar para ela que o Deus dele é capaz de engravidar uma mulher que tem um marido idoso. Então tu imagina aquele marido idoso naquela noite difícil, Deus gritando naquela cabana, vai homem, que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus, eu te fortaleço. E aquele homem levantou e falou, mulher, é hoje que o mistério acontece. Daquele mistério em diante, nunca mais nada aconteceu. Mas o importante é que ela engravida e vai dar filho depois de um ano ao Senhor. E ela pega o filho. Pega essa que é forte. E ela vai pegar o seu filho. E ela vai ficar feliz com o seu filho vai começar a crescer. E o seu filho vai começar a desenvolver. E até aí o profeta passava, comia, tinha casa, tinha tudo, e foi vendo o menino crescer, foi vendo o menino desenvolver. E o pai trabalhava no campo.
E eu quero adiantar o texto para ser rápido. Então ele trabalhando no campo, certa vez o garoto trabalhando pegou muito sol, começou a passar mal e levaram o menino para a mãe. O pai levou para a mãe e quando ele chega em casa, o que acontece com o menino? Ele morre e ela perde tudo. Ela falou, não queria esse filho. Coloca ele no quarto. Enquanto isso, o marido, indiferente, fica na dele. Ela pega o cavalo e vai atrás do profeta. E ela vai indo atrás do profeta. Eu escutei um aleluia aí. Não sei quem foi que deu. E ela vai atrás do profeta. E no meio dessa correria atrás do profeta, ela se depara com Geazi. E quando ela se depara com Geazi, Geazi olha e fala assim, o que Sunamita está fazendo aqui? Oi, mulher, tá tudo bem com você? Ela falou assim, vai tudo bem. Ela disse, vai tudo bem, mas como tudo bem se o filho estava morto? Entenda uma coisa, ela perdeu tudo. Ela só não perdeu o resto. O que era o resto? Vai tudo bem. Você não está entendendo o que Deus está falando. Ela perdeu o filho, mas ela tinha nos lábios, vai tudo bem. O que era vai tudo bem? Era o resto que sobrou. O menino estava morto, mas ela tinha a palavra profética. Vai tudo bem. Está tudo morrendo. Vai tudo bem. E aquele tudo bem começou a trazer a vida de volta. Você pode perder tudo, mas o resto Deus multiplica e vai fazer o milagre. Quando ela libera a palavra, vai tudo bem, as coisas começam a acontecer. Diga para o irmão que está do seu lado, vai tudo bem. Diga, repete para mim, vai tudo bem. Ainda que esteja tudo mal, diga, vai tudo bem. Vai tudo bem, vai tudo bem. Ela perde tudo, mas o resto era a palavra. Vai tudo bem. Você pode ter chegado aqui acabado, destruído, mas se você disser, vai tudo bem, Deus vai trazer de volta a vida que foi perdida. Aleluia! Dá glória a Deus bem alto, crente. Eu não sei se tu é capaz de glorificar Deus comigo nessa noite. Eu não sei se você está recebendo, está destruindo a família. Vai, tudo bem, e Deus vai trazer de volta o que está perdido. O profeta vai na casa dela, chega no quarto, o menino está morto, ele deita sobre o menino, ele coloca mão sobre mão, boca sobre boca, pés sobre pés, e ele começa a liberar o resto. O garoto estava morto, ele vai pegar o que ele tinha, que era vida. E diz a Bíblia que o corpo do menino começou a ficar aquecido. Devia estar muito gelado, muito torto, deveria estar até sem mobilidade. Mas agora o menino vai ficar aquecido e de repente ele começa. Bispo, por que Deus então permitiu o menino morrer para depois reviver? Porque Ele quer ensinar a você e a mim a viver do resto. Tem muitas coisas que a gente está esperando que nunca morra e precisam morrer para você confiar naquilo que sobra, que talvez seja apenas a tua palavra, talvez você só tenha isso hoje. Ah, meu Deus! Talvez você vá abrir agora a sua despensa em casa, não tem nada. E você diz, perdi tudo. Perdeu não. É do resto que a gente vai viver. Você ainda tem a palavra profética para hoje dizer, Deus me ouve, Deus multiplica o meu azeite,
Deus, faça o sobrenatural acontecer na minha vida. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, mas algo poderoso está para acontecer na sua vida nesses dias. Algo muito grande Deus vai fazer, por isso está tudo morrendo, porque Ele vai fazer com que a tua palavra traga a vida de volta. Aleluia. Diz para o seu irmão: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem mesmo, vai tudo bem. Você não está entendendo, você tem que falar com o teu irmão. Aí tem que falar com o seu irmão, diga para ele: vai tudo bem. Abraça ele, se você tiver intimidade, de vai tudo bem, vai tudo bem. Não vai tudo bem que tu vai encontrar o profeta, não vai tudo bem que ele vai na tua casa, não vai tudo bem que Deus vai dar ordem para a morte sair do teu quarto. Ei, a irmã está entendendo? É através do vai tudo bem que a morte vai sair da tua cama, que vai sair do quarto dos seus filhos, que vai largar o espírito maligno agora. Todos os teus filhos vão ser agora livres. Vai tudo bem, você está abrindo, você está chamando o resto para a multiplicação. As coisas estão feias no bairro, estão sim, mas nós temos o resto, que parece que é resto, uma igreja, mas uma igreja quando se movimenta, ela coloca o caos em ordem de novo, e por causa da igreja volta tudo ao normal. Se tu creres, tu verás a glória de Deus entrando agora, dentro da tua casa, tocando nos teus descendentes, algo espiritual, que o Senhor Deus está fazendo nessa noite. Ele quer dizer para você: eu não preciso de muito, para de focar no muito, que é no pouco que eu faço muito. É do pouco que vai vir muito, é do pouco que vai vir muito. Tem gente chorando aqui, tem gente entendendo o que Deus está falando. Eu queria que você desse um abraço no irmão que está do seu lado e diga para ele: é do pouco, é do resto, Deus vai trazer a vida.